Cara, sabe aquele treinador que quando você vai dar uma olhada em redes sociais ou vê uma galera assim conversando de maneira mais casual, a galera desce o pau nesse treinador e fala muito mal dele, fala como se ele fosse um criminoso ali dentro do clube. Quando você vai pesquisar sobre esse treinador, não parece nada disso. Tu olha pra carreira dele e parece até um pouco impressionante. Sim, cara, hoje eu vou falar sobre estes treinadores que foram injustiçados, treinadores que são tratados como se fossem ruins, mas na verdade são bons. Vou falar de 7 treinadores aqui que sofreram verdadeiras injustiças e são subestimados. A ideia que me deu de gravar esse vídeo foi Zidane, cara, porque normalmente quando você vê alguém comentando sobre Zidane em alguma rede social, você vê a galera descendo o pau nele. Então eu pensei, cara, é uma oportunidade perfeita falar sobre esses 7 treinadores aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Com certeza tem muito mais treinador injustiçado por aí, eu poderia falar de muitos outros nomes, mas eu tenho que escolher 7. Outro detalhe muito importante é que eu não vou colocar muitos treinadores jovens aqui. Isso não vai acontecer. De fato, eu não vou colocar treinadores jovens aqui, porque a maioria deles, cara, não tem uma carreira grande o suficiente pra ser comentado. Então, se eu for escolher um deles, vai ser só um ou dois, porque a maioria desses treinadores nem teve tempo suficiente pra julgar o trabalho deles. Tem alguns casos ali que dá pra comentar, né? O cara mal começou a carreira e já é odiado, mas a maioria desses caras vão ser caras mais velhos mesmo. Outra coisa que é muito importante de eu deixar claro aqui nesse início é que eu não vou contar muito estilo de jogo. Ah, o treinador, ele tem um futebol defensivo, um futebol reativo, eu não gosto. Não importa. O seu gosto, o meu gosto, a opinião de cada um, não importa, cara. O que importa é o que esse treinador fez na carreira, o que ele faz, e você entender o contexto do que ele fez ali durante aquela carreira dele, porque você nunca deveria desmerecer ele como treinador e até talvez entender que talvez a coisa não seja bem o que parece. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês aqui nesse início. Então, vamos começar essa lista aqui, cara, que eu não quero enrolar muito mais. Em 7º lugar, cara, eu falo de Maximiliano Allegri, cara. Ele que é o atual treinador do Milan, já passou pela Juventus durante muito tempo, foi um treinador muito bem visto no passado ali, né, na Série A italiana. Ele fez parte de um período muito importante pra Juventus, né, pra Juventus ser multicampeã. Inclusive, ele é 6 vezes campeão da Itália, uma com o Milan no passado e 5 com a Juventus, né? Então ele fez parte do período da Juventus onde ela ganhava todo ano, onde ela era gigante. Ele treinou com o Cristiano Ronaldo, inclusive. Então é um treinador que já teve grandes jogadores nas mãos e que já fez grandes coisas. Foi finalista da Champions League. Tem um futebol muito resistente. Ele sabe utilizar quase qualquer tipo de jogador, né? Então ele não tem muita limitação assim no tipo de jogador. Tem jogadores que se saem melhor com a ideia dele, né? Caras que sabem marcar bem, caras que têm um bom posicionamento. Tem vários quesitos ali que ajudam a ideia dele a funcionar um pouco melhor. Agora, ele consegue utilizar quase qualquer tipo de jogador. Não da melhor maneira. Eu diria que ele nunca tira o melhor dos melhores jogadores. E é um cara que não é feito pra jogar com esses jogadores. Mas o fato absoluto, cara, é que Allegri, dos treinadores italianos, ele é multicampeão. Ele tem um estilo de jogo único. Ele conseguiu fazer muita coisa. Este cara pode ser que ele faça do Milan um time campeão novamente. Um time competitivo novamente, porque o Milan já tá um tempo ali fora das competições, né? A última vez foi com o Pioli ali que eles conseguiram ganhar alguma coisa, mas ainda assim não era competitivo a nível de Champions League. Talvez agora comece a ser, né? O Milan tá refazendo seu elenco do zero e tá repensando tudo, então talvez pra essa época nova agora do Milan, ele seja muito importante. Então, cara, eu coloquei ele em 7º lugar, porque todo mundo quando faz comentários sobre Allegri, eu vejo que essa galera fala muito mal dele, cara. Fala tipo, ah, ele é um treinador ruim, um treinador horrível. E talvez eu entenda o lado de quem vai assistir e acha futebol chato, mas eu volto a falar, futebol ser chato ou não ser ofensivo o suficiente, não ter tanto controle do jogo, é um gosto pessoal. Não é algo que você pode colocar como algo negativo do treinador e dizer, tipo, não, esse treinador é ruim por causa disso. Depende. O cara pode ter o futebol mais reativo do mundo, jogar com 20% de posse de bola, o que importa no final é se ele ganha. Se ele arrumar um jeito de ganhar, ele vai ser um treinador bem visto. Então, Allegri normalmente é muito injustiçado. Não à toa, em vários vídeos aqui que eu trouxe sobre ele, eu vim falando sobre isso, porque realmente, cara, é um dos caras, assim, mais mal falados que eu já vi. Ele também não é esse grandioso treinador pra eu poder defender ele tanto, né? Mas ele tá aqui em 7º lugar. Em 6º lugar, cara, eu vou falar de um treinador que eu falo sempre, que é José Mourinho. E sim, vocês já me ouviram falar de Mourinho muitas e muitas vezes. E eu falei tanto de Mourinho nesse canal porque tem muita gente maluca por aí, cara. É simplesmente isso. Não tem outra explicação, né? Pra uma pessoa fazer saltos ilógicos, né? Eu não vou nem dizer que é um salto lógico. Dizer que esse treinador ele é ruim ou tentar desmerecer a carreira dele, tentar desmerecer os feitos dele na carreira é algo bizarro. A maioria olha pra isso e pensa, pô, isso aqui não faz nenhum sentido. Como também a pessoa tentar desmerecer Guardiola, né? Eu já vi gente falando sobre isso. Nossa, Guardiola foi ajudado porque ele sempre teve elenco
elencos muito bons. É assim que funciona. Sempre ganha um cara que tem um elenco muito bom. A não ser que você seja Mourinho, cara. Porque Mourinho foi campeão 2 vezes da Champions League com times mais fracos, assim. Times mais comedidos, né? Times que você não esperava que ele ia acabar ganhando e ele ganhou. Ganhou com o Porto, ganhou com a Inter de Milão. E também, todo time que ele passa, ele consegue fazer o time ser extremamente competitivo. Pode ser que ele não ganhe, né? Como foi o caso do Tottenham e agora também o caso do Fenerbahçe, né? Ele não teve tempo pra poder ganhar ali. Foram cenários que acabou dando errado. Mas na maior parte dos clubes que ele passa, o time é competitivo. E eu diria, inclusive, que no Tottenham e até no time do Fenerbahçe, ele foi competitivo. Talvez fosse uma questão de tempo nos dois pra ele ganhar alguma coisa. No Tottenham, ele tava ali pra jogar ali a Copa, a final, né? E ele não conseguiu completar. Talvez ele teria ganhado aquele título e até se mantido durante mais um tempo. Enfim, cara, a galera tem muita paciência com vários treinadores, mas com o Mourinho não tem, né? O Mourinho é tipo, não, você tem que instantaneamente dar os títulos. Outra coisa também muito importante é os questionamentos sobre Mourinho. Quando você vê a galera questionando Mourinho, eles sempre não são justos no questionamento. Aí vira um cara, e eu já tive esse tipo de discussão, inclusive em rede social, não tô brincando, isso aqui não é um exemplo que eu tô tirando do nada, eu já tive. O cara falar, tipo, então se ele é tão bom, por que ele não ganhou a Champions com a Roma? Por que será? Por que será que ele não ganhou a Champions com a Roma? Cara, e aí entra naquela do cara ele não entender o nível do elenco. A Roma não tem elenco pra ganhar a Champions. Não tem. Ele fez o que dava com a Roma. Ele conseguiu ir pra final da Europa League, quase ganhou, enfrentou outro treinador muito competente de mata-mata, né? O tal do Mendilibar. Conseguiu bater ele, conseguiu bater vários clubes que ele não deveria bater, né? O Mendilibar. Ele foi muito bem naquela época. Ali com Sevilha, pra quem acompanhou, né? O período. Cara, a galera não entende isso, sabe? Eles não conseguem compreender que Mourinho, ele fez tudo que tava ao alcance dele como treinador pra ganhar. Se os caras foram pros pênaltis e não conseguiram ganhar, aí é problema deles. Se em campo teve oportunidades, os jogadores jogaram fora essas oportunidades de ampliar o placar, aí é problema deles. Ele fez o que era necessário, montou uma boa estratégia, o time tava bem o suficiente e ele ficou extremamente frustrado com a derrota. Quando você não tem esse contexto, você vai pensar, pô, perdeu a final ali pro Sevilha, esse cara é muito ruim. Não, a final foi pros pênaltis, no limite do limite, é grandioso também o que ele fez ali. Dava pra quase dizer que talvez com um pouco mais de tempo ele ia ganhar uma Europa League com a Roma, porque talvez questão de tempo. Então, cara, é complicado o caso de Mourinho, sabe? É muito complicado, porque nunca tem contexto, né? O cara foi multicampeão com o Chelsea, tem torcedor do Chelsea que fala mal dele também, o que é muito engraçado, porque a nossa estrutura base veio dele, cara. Ele fez o início de tudo ser o que é hoje, sabe? Ele deu identidade pro Chelsea que ele tinha no passado, né? Essa identidade de treinadores mais reativos que tinha antigamente, que a gente contratava, era exatamente vindo de Mourinho, cara. Cada um assumindo ali aquele trabalho ali pra dar continuidade a ele. E muita gente critica muito o Chelsea se livrar de tantos treinadores quando a pessoa não entende que, de fato, eles tiveram muitos treinadores, mas sempre treinadores com a identidade próxima, pra ter uma identidade e seguir com aquele elenco, sabe? Então eles davam continuidade a um treinador da maneira certa. Por isso que o Chelsea foi tão bem sucedido durante tanto tempo. Eu acho que o caso de Mourinho hoje é o mesmo caso de Ancelotti. Ancelotti, eu lembro da época que ele tava no Everton. Eu lembro disso. Porque a galera falava naquela época era criminoso, velho. Era bizarro. Tipo, esse cara acabou a carreira, não sei porque ele não se aposenta, o que ele tá fazendo no Everton. E aí tu olhar, a pontuação dele no Everton era boa, ele tava bem ainda na carreira e tudo mais. O elenco do Everton ele tava fazendo muito. E a galera que não tem, de novo, a noção de entender o nível do elenco, vai falar que ele tava muito mal. E não estava. De fato, ele tava bem firmado na carreira dele ali, naquele exato momento. Então, ele tá vivendo a mesma coisa, que é a galera pegando as coisas fora de contexto e criticando o treinador. Eu queria muito ver essa galera criticar a parte tática dele e falar coisas realmente, né? Porque você vê a galera falando muito por cima, mas faça uma análise. Mostre aí a sua capacidade de analisar. Eu acho que não tem, né? Na maior parte do tempo é só eu acho aquilo, isso, sem entender realmente os detalhes. Ancelotti é o maior caso disso, cara. Porque ele foi pro Real Madrid e ganhou 2 títulos. E aí? Ganhou 2 Champions. E aí? Você fala o quê? Tava ultrapassado e ele ganhou? Como é que alguém ultrapassado ganha? Não ganha. Você tá ultrapassado, você não ganha. Um título de Champions. Não vai ganhar. Não existe isso. Mas você vai ganhar uma Conference com um elenco muito forte, né? Se tiver um elenco muito poderoso, você vai ganhar uma Conference porque, pô, você tem um elenco muito forte, mas não dá pra ganhar uma Champions estando ultrapassado, né? Então, entenda o que às vezes é narrativa. Em quinto lugar, cara, agora eu falo de um treinador moderno, o único que entrou na lista, né? Eu tô falando de Xavi Hernández, cara. Xavi, ex-Barcelona, né? Ex-jogador do Barcelona e ex-treinador do Barcelona, cara. O caso de Xavi, ele é terrível. Assim, ele é bizarro. Ele é completamente nonsense, assim. Porque tu vê a galera falando de Xavi como se fosse o maior pedaço de lixo de todos os tempos. E aí tu vê a galera falando de Arteta do Arsenal e tu vê eles falando como se ele fosse um dos melhores treinadores de todos os tempos, né? Uma das melhores coisas que surgiu. E os dois treinadores são muito, muito parecidos. Muito. Essa é a parte que assusta tanto, porque é muita desconexão uma coisa da outra. Você não pode ter dois treinadores que são tão parecidos como treinadores e você falar que um é muito melhor que o outro, sendo que um deles ganhou títulos e o outro não. Não faz sentido. Então, ele assume um Barcelona num completo caos e aqui não é uma opinião, eu recomendo você a ir atrás do Barcelona da época que ele assumiu, olhar os jogadores e me dizer qual treinador
no planeta Terra faria um bom trabalho com aquele elenco. Se você arrumar esse treinador, mano, você deveria estar numa comissão técnica de algum clube ali, contratando treinador, velho, porque tu é um gênio. Porque eu não conheço um cara que arrumar aquele Barcelona ali, cara. Ele assumiu um Barcelona horrível, com um monte de jogador ruim, e viveu o maior caos de todos os tempos ali dentro do Barcelona durante anos e anos e anos, sem muito reforço, vem o que tem, como foi o caso, por exemplo, de João Félix, quando foi pro Barcelona, era o que dava, ele queria ir, sabe? Não era uma escolha. Tem uma diferença muito grande, né, do que é hoje, por exemplo. Hoje o treinador do Barcelona já pode escolher alguns jogadores e tudo mais, tem um elenco melhor ali montado, mais sólido e tudo mais. Foram contratando bem durante o tempo e hoje tá bem melhor, né? Surgiu, por exemplo, o Lamine Yamal, que com o Xavi tava no início ainda, sabe? Não tava tão bem ainda. Então, cara, tem uma diferença muito grande do que Hansi Flick assumiu para o que Xavi assumiu. Xavi viveu os piores anos do Barcelona. Cada um pode tentar arrumar uma culpa de um jeito, falar, nossa, não, porque ele é culpado e tudo mais. Mas aí você não tem o contexto de, por exemplo, Piqué já tava jogando mal quando encerrou a carreira, não tava mais aquele jogador que era no passado, e muitos outros jogadores em queda de rendimento, problemas financeiros, cara, era uma tragédia, sabe? Era muito difícil. E mesmo sendo tudo difícil, ele conseguiu ganhar títulos com o time do Barcelona, ok? E ele é jovem, a carreira dele é super curta, ele tem 45 anos, ele passou por 2 clubes só, tem uma experiência muito baixa, então é óbvio que assumir o caos no Barcelona seria um desafio muito grande pra ele, que ele vai ter que aprender durante aquele trabalho. Mas você não pode diminuir o que Xavi fez, ele foi grandioso pro Barcelona naquele período que ele assumiu, cara, foi muito grande mesmo. Assim, foi corajoso. Ele com a carreira ali no início assumiu um time tão grande, uma responsabilidade tão grande, e ele fez o que dava pra fazer. Eu acho que críticas, por exemplo, como fez Marcelo Beckler, que é tipo, o trabalho de Xavi tá no limite, eu acho que ele não vai mais pra frente. Acredito que a gente tem que trazer outro treinador. A crítica que ele fez é uma crítica que faz sentido. Ele não tá detonando Xavi, ele não tá dizendo que Xavi é horrível, o pior do mundo. Ele só tá dizendo que eu acho que chegou no limite o trabalho dele. Talvez por ele ser jovem, talvez quando ele tiver mais velho ele vai ser um pouco melhor. Ele usa o mesmo 4-3-3 de Arteta, com uma execução muito parecida, ambos treinadores guardiolistas com uma identidade ali um pouco mais defensiva, ou pelo menos se preocupa um pouco mais com a parte defensiva antes de atacar, né? Ambos também tiveram ali seus números muito positivos nessa parte, cara. E assim, Xavi tava me apresentando sinais muito positivos quando ele saiu do Barcelona. Eu quero ver o resto da carreira dele agora. Até em outros clubes, né? Eu tenho minha curiosidade. Ele quer treinar, inclusive, cara. Fico muito feliz de ouvir isso. Enfim, cara, Xavi tá aqui em 5º lugar, merecido. Em 4º lugar, eu falo de Zinedine Zidane. Ele assumiu os trabalhos dele em 2014, né? Como treinador, começou a carreira dele de treinador. E o trabalho dele durou até 2021, com pausas, ok? Ele não jogou de 2014 até 2021. Ele não ficou como treinador nessa época. Mas por que eu estou citando isso, cara? Porque o cara foi campeão 3 vezes da Champions League. Você vai em uma rede social ouvir sobre Zidane, tem pessoas falando que ele era um distribuidor de colete, que ele distribuía os números dos jogadores e as posições e que ele não fazia nada. O que não faz o menor sentido. Mas sabe uma parada sem lógica e sem nenhuma análise, sem nenhum conhecimento por trás? É esse tipo de comentário, que é massivamente repetido por aí, cara. Eu já li tantas e tantas vezes que ele era distribuidor de colete, que ele era ruim. Eu não sei de onde é que surgiu esse papo, não sei porque que é replicado, mas é um papo ignorante e extremamente burro. E eu vi um cara, inclusive, uma vez discutindo comigo, né? Ele falou isso. Ancelotti e Zidane são treinadores muito parecidos, a ideia dos dois é muito igual. De onde é que você tirou isso, meu amigo? De onde é que você tirou essa ideia? O futebol é completamente diferente, cara. O Zidane é um treinador de futebol moderno, puramente moderno, cara. Futebol de controle mesmo, de controle. Tá mais com a bola no pé, é um futebol bonito, um futebol meio rápido. Lembra um pouquinho o Klopp em alguns aspectos ali, mas na maior parte do tempo pensa mais o jogo como Guardiola, por exemplo. Então consegue ser meio que um misto. E ele é meio revolucionário, porque ele foi um dos primeiros caras. Você vai lá pro período de 2014, você vai entender. Não tinha tanta gente fazendo isso aqui, cara. Hoje em dia, o representante de Zidane é o Xabi Alonso. É algo muito parecido com o que ele vinha fazendo ali, cara. Era incrível, a execução era incrível. Você vê os caras passando a bola ali de maneira perfeita ali, um com o outro, uma conexão incrível. Era Zidane. Ele conseguiu uma pontuação de 2.30, cara. É muito alta, rapaziada. Tipo, isso aqui é pontuação de Guardiola pra cima dos melhores treinadores do mundo. Não tem como esse cara ser ruim, entendeu? Não existe uma forma desse cara ser ruim. Outro argumento que usam é, ele foi carregado por Cristiano Ronaldo. Se Cristiano Ronaldo era tão carregador assim de clube, por que ele não ganhou com a Juventus? Porque ele não ganhou com o Manchester United? Porque ele não ganhou em todo lugar que ele passou? Porque ele não ganhou a Champions, por exemplo? Porque não é assim que funciona. São 11 contra 11, cara. Não dá pra resumir um jogador. Para Cristiano Ronaldo tirar o seu melhor desempenho, ele precisa de um bom treinador por trás que faça acontecer. E aqui a gente diferencia de um nome que eu coloquei aqui na lista. Eu falei aqui, né, mais cedo que Alegre não era o treinador pra tirar o melhor dos melhores jogadores. Zidane é. E eu vejo muita gente falando mal dele porque ele não aceita trabalhar em qualquer clube. E é assim que funciona. Vocês veem o tal do Mourinho aceitando trabalhar em qualquer clube porque gosta de futebol e quer trabalhar com futebol. E a galera fala mal dele por isso. Nossa, aceita em qualquer lugar, que treinador que aceita qualquer coisa. E aí Zidane, ele não aceita qualquer coisa, quer estar entre os melhores e ele é ruim por isso. Uma crítica que você faz a Zidane dá pra fazer a Guardiola. Ah, ele só joga quando o elenco dele é muito bom. É assim que funciona.
Guardiola só tá com os melhores elencos do mundo. Foi pro Bayern de Munique, foi pro Barcelona, agora tá no time do Manchester City, que gastou bilhões ali pra montar aquele elenco e todo ano renovando e sempre com o elenco muito bom nas mãos. Porque treinador bom só ganha com elenco bom, não funciona, não existe milagre, meu amigo. Raramente milagres acontecem. Mas eu quero deixar bem claro pra vocês, ok? Que Zidane, ele é um monstro, cara. Ele é um bagulho assim completamente fora da curva, cara. Ninguém fez tanto. Cara, 3 Champions em tempo recorde, sabe? Nem Guardiola conseguiu. Nem ele conseguiu. Se eu botasse ele pra treinar o Real Madrid, eu acho que não seria desse jeito, cara. Eu não tô brincando quando eu falo isso aqui. Eu não acredito que ele ia ganhar. Não no tempo que Zidane ganhou, cara. E não era a geração, não eram os jogadores. Era o coletivo. Era o treinador e os jogadores. Tudo junto formou aquele time poderoso do Real Madrid. E na última passagem dele, ele foi eliminado pro campeão da Champions, né? O Chelsea. Bateu ele ali. Provavelmente, se Xabi Alonso der errado, é ele que vai assumir. Eu tenho certeza disso, cara. Os caras vão olhar e falar, pô, a gente tem um treinador agora. Pô, Zidane aí, cara. Ele é o cara, mano. Tem jogador pra ele aqui. Acabou, mano. Eu queria falar, mano, porque, cara, é bizarro, mano. Agora que o Zidane pegou o 4º lugar, eu vou falar do 3º colocado, cara. A gente tá falando aqui de Diego Simeone. E é um treinador muito desmerecido e também pelo contexto, né? Porque a galera às vezes não entende o que é o Atlético de Madrid, cara. O Atlético de Madrid é a 3ª força da La Liga, mas ele tá abaixo de Barcelona e Real Madrid em elenco. E muito. Não é por pouco, é muito. E é culpa da direção e não de Simeone. Os investimentos da direção do Atlético de Madrid são errados, cara. Por exemplo, pagar aquilo tudo em João Félix. Foi errado? Ele tem culpa nisso? Não, ele não tem, sabe? Eles poderiam ter ido atrás de outro jogador. Se foi pedido do treinador, não, ele insistiu em João Félix. Mandava ele calar a boca, se pôr no lugar dele e contratava um jogador que fosse dentro do orçamento pra montar um elenco inteiro melhor. E não o que o treinador quer. Porque o treinador não trabalha ali, né? Escaltando o jogador e tudo mais. Então tem essa também, cara. Tem essa também, que você colocar o treinador no lugar dele. Diego Simeone tem os maiores salários do futebol e não é à toa, cara. Porque ele todo ano consegue fazer um Atlético de Madrid, que muitas vezes tem um elenco mais fraco, ser competitivo ali dentro do cenário da La Liga, dentro da Champions League, sempre faz ótimas atuações, sempre tem boas campanhas. É por isso que ele tá lá, cara. É por isso que ele tava no Super Mundial de Clube. Esse cara foi finalista de Champions, que algumas são bem questionadas, né? Falam que foi roubo e tudo mais. A arbitragem errou ali pro Real Madrid. Tem toda uma treta gigante por trás disso. Conseguiu ser campeão da Europa League, né? Conseguiu ser campeão ali com o Atlético de Madrid em título europeu muito importante. Tem gente que diminui a Europa League, eu não diminuo, eu acho um título muito grande. Conseguiu também ganhar a La Liga, né? Contra adversários que são muito fortes, né? Ele conseguiu ganhar a La Liga dele também. É competitivo todo ano, mesmo com o elenco ruim, mesmo sem saber qual elenco vai vir, mesmo com um monte de jogador aleatório, mesmo que de 5 anos você bateu o olho, o elenco é completamente diferente, com características completamente diferentes do que era no ano anterior. Então, cara, é doideira. Ele consegue ser um verdadeiro camaleão, cara. E eu não acho que é só de jogador, não, de esquema tático e tudo mais, de mudar tudo. É um camaleão de tudo, cara. Eu acho que é o treinador que pode treinar qualquer clube. Eu não acho que é à toa que ele ganha tanto salário, mano. Porque ele sozinho consegue resolver as coisas. Talvez seja o cara pra resolver o caos em quase qualquer clube. Ele é impressionante nisso, cara. Eu tiro meu chapéu pra Diego Simeone. É um grandioso treinador. Muito mal falado por aí, cara. A galera fala muito mal de Simeone porque ele é defensivo e tudo mais, treinador retranqueiro. Só que este treinador retranqueiro, cara, fez do Atlético de Madrid um time muito maior do que o que era anteriormente, eu diria, cara. Ele é a parte fundamental. Dá pra dizer que ele é um Mourinho desses caras, mano. Eu não posso desmerecer ele e eu queria muito ver ele com dinheiro nas mãos, cara. Com um elenco muito bom. Quase aconteceu, hein? Quase que ele foi treinador do PSG. Quem sabe o PSG já teria ganhado uma Champions há muito tempo. Talvez se ele tivesse ido pra lá, seria tudo diferente. Acho que ele está errado em continuar no Atlético de Madrid. Queria ver ele em outro lugar com mais grana na mão. Pra ele poder competir de frente, né? Com outros treinadores que tem muito mais acesso a jogador e dinheiro do que ele. E é um poder gigantesco aí nas mãos. Em segundo lugar, cara, eu falo de Luiz Henrique. E aqui eu tenho que dar minha culpa, né? Tenho que falar do que eu fiz, né? Eu não gostava do Luiz Henrique. Eu nunca fui muito fã dele. Eu sempre achei que ele era um treinador que ganhou porque ele tava com o trio MSN, cara. Eu não curtia muito o Luiz Henrique, não gostava da vibe dele, não gostava do futebol dele. E eu posso falar com propriedade, a Espanha dele era horrível, cara. Eu não gostava da Espanha dele. Eu acho o time horrível, lamentável. Eu não quero lembrar daquilo, não. Teve gente que veio defender. Mano, não defenda. Por favor, não defenda. Você não precisa defender períodos ruins de treinadores. É tipo o Mourinho no Tottenham. Eu gosto de Mourinho, gosto. No Tottenham foi bom? Não, foi horrível. A passagem dele no Tottenham foi uma merda. Torcedor do Tottenham que xinga ele, faz sentido, porra. Foi ruim, foi ruim. Você tem que admitir quando acontece. Na seleção da Espanha foi ruim, mano. Não foi legal aquilo ali, não. Então, ele é extremamente questionado pelo seu período no Barcelona, né? Falam muito que ele só ganhou por causa do trio MSN. E eu era uma das pessoas que acreditava um pouco nisso. Eu ficava repetindo aí pela internet afora, né? Não ficava enchendo o saco com isso. Mas eu acreditava ali, de fato, ali eu pensava, pô, esse cara não é tão bom assim quanto a galera fala. Ele tinha um belo futebol, e ele tinha um futebol que lembrava muito o Guardiola, né? Eu não vejo ele como treinador guardiolista, eu acho que ele tem tudo que o guardiolismo tem, mas na interpretação do Luiz Henrique, do jeito dele de interpretar as coisas. Eu diria que ele tem um futebol característico dele mesmo, sabe? De executar a ideia dele em campo. Então ele é
meio único ali como treinador. Ele é um treinador que consegue ali fazer do jeito dele algo que parece muito com guardiolismo. É muito parecido mesmo, ok? Mas eu diria que são os princípios que são parecidos, não é a mesma coisa, né? Ele conseguiu também ter uma pontuação de 2.41 no Barcelona e agora tá com 2.30 no Paris Saint-Germain e conseguiu ser campeão de quase tudo ali com o Paris Saint-Germain, com um elenco que teoricamente não tem craques, né? É um elenco que é bom, mas não é um elenco com craques. Tem muita grana ali, de fato. O PSG é um time rico, mas cara, foi grandioso, foi grandioso. Ele arrumou o PSG, ele finalmente conseguiu fazer um projeto que gastou bilhões e bilhões e tentou tantas e tantas coisas diferentes, ser campeão da Champions League. Ele conseguiu fazer isso acontecer, cara. E é incrível, mano. Eu, que era um dos críticos dele, realmente tirei o chapéu. Acho muito bom o que ele fez e hoje ele tem um dos melhores futebols da Europa. Eu tava completamente enganado sobre ele, cara. E assim, acontece, é normal você às vezes se enganar. Eu tinha minhas dúvidas com ele quando eu vi a Espanha dele, eu realmente fiquei muito frustrado, cara. Mas lembrando que a minha crítica ao PSG sobre o Luiz Henrique não era nem ele tá ali, cara. Era o que eles estavam contratando pra ele, ok? Só pra deixar claro. E tem vídeo meu aí falando do Luiz Henrique, tem gente que possa tentar entender as coisas do jeito errado, mas não entenda errado, cara. Eu critiquei o PSG por contratar jogadores que não tinha característica que ele utiliza. E quando o PSG mudou isso, ganhou, né? Foi exatamente o que mudou ali nas contratações. Enfim, cara, ele tá aqui em segundo lugar, ele calou minha boca e calou a boca de muita gente. Em primeiro lugar, eu vou falar de um treinador que pra mim é muito especial, cara, que é o Unai Emery, cara. Um cara que eu acompanho já tem muito tempo. Eu cheguei a ver jogos do PSG dele, só pra deixar claro, ok? Eu não sabia quem era ele na época eu não ficava olhando muito o nome de treinador, sabe? Eu vi o jogo, é isso. Mas eu vi o rosto dele, né? O rosto eu conhecia, por exemplo, não sabia o nome, não lembrava do nome dele. E aí depois eu voltei a ver ele lá no Vila Real, cara. Lá no Vila Real, que aí eu comecei a ver ele e eu fiquei tipo, cara, que coisa surreal, mano. Ele foi 4 vezes campeão da Europa League, né? Multicampeão ali na Europa League. Conseguiu ganhar com times da La Liga, né? Conseguiu fazer times da La Liga ser grandiosos ali. Ele salvou o Aston Villa, ele mudou o clube de patamar. O Aston Villa tava afundando com o Gerrard no período anterior e ele assumiu e resolveu tudo, consertou o time. As contratações mudaram completamente, resolveu os problemas, pegou jogadores que não estavam encaixando, mandou tudo embora, trouxe jogadores novos por bons preços. Ali ele ajudou naquela construção daquilo, né? Claro que não é ele sozinho, é claro, deixa isso bem nítido aqui pra vocês. E, cara, ele faz milagres contra times mais fortes. É isso que ele faz, mano. Ele faz o impossível. Ele é o técnico do impossível. Eu queria o Emery treinando o Chelsea um dia, cara. De fato, ali eu queria ver, mano. Porque ele é o técnico do impossível e o Chelsea é o clube do impossível. Eu queria ver a junção algum dia. E, mano, é bizarro o que ele faz ali, mano. Porque o Vila Real dele bateu o Bayern de Nagelsmann num dos melhores períodos daquele treinador, cara. Quando ele tava começando a ser hypado, quando as pessoas estavam começando a falar que Nagelsmann ia ganhar uma Champions. É questão de tempo. Ele foi lá e bateu com o Vila Real. Com Danjuma de protagonista. Com vários jogadores medianos ali. Acho que o maior destaque talvez o Gerard Moreno, né? Porque na época tava jogando ali com ele. E cara, não tem explicação lógica. Não tem lógica ali, análise tática pra você entender o que é aquilo. Ele simplesmente fez o improvável. E na última Champions, ele quase derrubou o Paris Saint-Germain. No melhor período do Paris Saint-Germain. Não era o Paris Saint-Germain que jogou contra o Liverpool, tava ganhando confiança, não. Era a melhor fase do Paris Saint-Germain, quando ele tava voando já, destruindo todo mundo. E eles quase conseguiram ferir o gigante, sabe? E é esse cara, é a magia dele, cara. Na Premier League ele é isso, ele desafia os times grandes, ele desafia o City, ele desafia o Arsenal, ele desafia o Chelsea, ele desafia todo mundo. Ele faz os jogadores medianos parecerem craques, né? Bizarro, né? Eu não entendo como, né? É uma coisa assim que Michel do Girona também tem, né? Ele consegue fazer alguns jogadores que não deveriam ser tão bons parecerem muito bons. Ele tira o melhor também de bons jogadores e aí essa parte pra mim que separa muito ele. E o que qualifica ele pra jogar em um time maior, em ter mais grana na mão dele. Porque ele consegue fazer um jogador que é bom realmente render bem. Tem treinador que consegue fazer jogador mediano jogar bem, mas quando pega um jogador bom nas mãos, não rende. Ele consegue encaixar todo mundo no coletivo, mas quando é pra desenvolver o individual ali daquele cara, aquele cara bom, ele não consegue tirar. Mas desse cara consegue. E essa junção pra mim é muito boa. E eu não diria que ele foi assim a carreira dele inteira. Ele foi evoluindo ao longo do tempo na carreira e hoje ele é um dos melhores pra mim. E com certeza um dos mais mal falados, né? Porque as coisas que eu escuto de Unai Emery é péssima. A galera xingando ele, falando um bocado de coisa aleatória ali sobre ele. Ah, que ele destruiu o Arsenal. O Arsenal tinha um elenco ruim na época. Ah, ele não conseguiu ganhar a Champions com o Paris Saint-Germain. Cara, ele tinha uma pontuação de 2.42 com o Paris Saint-Germain. Foi gigantesco e o Paris Saint-Germain ainda não era o Paris Saint-Germain dos craques ainda. Tava começando. E ele deu toda a base, toda a fundamentação àquele projeto do Paris Saint-Germain. Foi a partir dele que começou a coisa esquentar de fato, sabe? Queria deixar isso bem claro pra vocês, cara. Ele foi muito grandioso na carreira dele, cara. A carreira dele é muito grande. Pode não ser em títulos, ok? Eu acho que títulos europeus, tudo bem. 4 vezes campeão da Europa League, pra mim é muito grandioso. Mas talvez falte mais títulos de liga e talvez falte mais Champions. Talvez no futuro ele ganhe a Champions, cara. Este é um ponto que eu queria deixar bem claro. Eu não duvido que ele tenha capacidade pra tal, cara. Eu não duvido. Porque realmente, cara, até aqui é muito, muito impressionante. Ele não é perfeito, ele tem seus defeitos, talvez seja um pouco reativo, mas é um treinador, cara, que mesmo sendo bem reativo, mesmo sendo retranqueiro às vezes, quando tem a bola no pé,
ele sabe o que fazer. Então ele é um misto muito bom de muita coisa positiva que você pode ver em um treinador. Na sua identidade defensiva, ele consegue realmente ter um futebol muito bonito. E apesar de ser extremamente criticado, né, como eu já vi muitas das vezes, ele acaba sempre calando a boca de todo mundo. Inclusive, esse período dele no Aston Villa tem sido um cala-boca muito grande pra uma galera, mano. Realmente, há um tempo atrás, eu não tô falando de épocas atuais, não. Tô falando de bastante tempo atrás. 2020, 2019 ali, pra cima ali, quando ele começou a assumir alguns cargos ali. Ele perdeu a final da Europa League pro Chelsea 4-1, né, pra Maurício Sarri. Você vê a galera detonando esse cara, mano, falando muito, muito mal dele. E hoje em dia, mano, tu se pergunta quem faria isso no Aston Villa, cara. Quem quer pegar o caos e transformar em um negócio organizado de fato, mano. É difícil e ele fez. Eu coloquei ele em primeiro lugar, cara, porque ele raramente é colocado como um treinador grande, com os treinadores grandes. E a galera não vê ele desse jeito, mas eu vejo. Então por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar. Porque ele é o mais desmerecido, assim, da lista. Muito subestimado, realmente, cara. Porque quando você entende que a galera sempre coloca ele como um treinador no máximo médio ou até pequeno, que tá fazendo um bom trabalho, você começa a entender o quão ele é subestimado. Porque não é um treinador médio, cara. Me parece ser um treinador grande que foi se desenvolvendo ao longo da carreira neste treinador grande. E eu acho que ele vai continuar evoluindo. Talvez no futuro ele seja um treinador tipo o Simeone, sabe? Visto como ele. Ou um Mourinho também. Não duvido. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim. Ele ficou muito grande. Peço pra vocês que não esqueçam de ajudar o vídeo de qualquer maneira que vocês conseguirem, né? Com like, hype, qualquer coisa. Muito obrigado a sua presença. Você que escutou o vídeo inteiro, você que viu o vídeo inteiro e teve interesse de ver todos os treinadores. Enfim, são estes os nomes. É isso, rapaziada, por hoje. Tchau.